Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio no nosso podcast Brincadeiras entre o cuidado e a ciência. A gente está construindo aqui um espaço de muito diálogo e a gente quer passar para vocês esse lugar que a gente faz aqui na clínica, mas algo expandido. Então, onde vocês podem aplicar em casa, nas escolas, onde a gente pode conversar, discutir, e aí a gente vai desenvolvendo isso durante os nossos episódios. E hoje um episódio muito, muito importante, como todos são, mas esse, assim, eu acho que para nós que estudamos desenvolvimento infantil, a gente está sempre ali construindo muitas coisas em cima desse tema. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação. Então, a gente tem duas convidadas muito especiais que eu vou apresentar elas para vocês. Então, a gente tem a tia Sabrina, nosso furacãozinho. Então, a Sabrina, ela possui licenciatura em Pedagogia pelo Instituto Federal de Minas Gerais, aqui no campus de Ouro Branco. Ela é licenciatura em Letras, Português e pós-graduando em Psicomotricidade, Psicopedagogia Institucional, Clínica e Educação Infantil, Intervenção ABA, aplicada à UTEA e Desenvolvimento Infantil. E por mais que essa carinha do nome, ela já tem uma trajetória longa dentro da educação. A gente também hoje recebe a Danúbia, que é licenciada em bacharel em Educação Física, com atuação voltada ao desenvolvimento humano e à produção da saúde e qualidade de vida. Sua formação permite uma abordagem ampla, integrando aspectos físicos, motores e comportamentais no acompanhamento de crianças e adolescentes. Ela também é mãe do Luca e da Lulu. Sejam bem-vindos. Obrigada. Muito obrigada por vocês estar aqui. É aquilo que eu falei no início. É um debate que a gente sempre está tendo, né? Quando eu entrei na psicologia, eu entendi que a gente precisava falar muito da educação antes da gente chegar até a psicologia. E que bom que vocês estão aqui para falar com a gente sobre esse assunto que é tão importante dentro do desenvolvimento infantil. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então, para a gente começar do início mesmo, é uma pergunta que a gente está fazendo sempre para os convidados, porque a gente sabe que trabalhar com desenvolvimento infantil não é só uma vontade, e sim um chamado. Não é fácil trabalhar com criança e não é um processo ali muito... não foca somente no profissional, foca também no nosso pessoal. Como que começou isso para vocês? Como surgiu essa vontade de trabalhar com criança e principalmente na área da educação? Hoje eu escuto muito, mas você quer ser professora? Mas é tão difícil. A gente ainda escuta muito isso, né? Porque de fato é muito difícil. Então, como que isso surgiu assim com vocês? Então, pode começar? Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu pensava mais na área da academia. Só que ao longo dos anos eu fui vendo que era muito difícil montar um estúdio, porque é tudo muito caro. Aí eu engravidei, tive a Luísa e o tempo fica mais difícil pra gente dedicar e tudo. Eu fui pra escola, porque lá eu trabalhava menos e consegui ter, dinheiro. E eu me apaixonei. Porque assim, é muito bom você ver uma criança que chega na escola, não consegue pular, e de repente a criança está fazendo assim, coisas que eu nunca imaginava. Então, eu falei, gente, aqui eu consigo ajudar. E não só isso. Porque quando você fala professora de educação infantil, professora de ensino médio, no caso do aula de educação física, vocês falam assim, é só chegar lá na brincadeira. Não é. É muito mais que isso. Lá eu sou psicóloga, lá eu sou mãe. Já teve dias que eu cheguei e o menino só queria colo. Tia, eu não quero fazer educação física, me dá colo. Então, assim, eu me apaixonei com esse processo e nisso já vai fazer 15 anos. Eu tô na área. 15 anos. 15 anos. E você, tia Sabrina? O meu começou na minha infância mesmo. Minha mãe trabalha em escola, ela é cantineira. E desde pequenininha, justamente essa questão de não ter, às vezes, com quem deixar, ela sempre me levou para a escola. E quando eu comecei a ficar maiorzinha, as professoras falavam, fica aqui na sala com a gente. E eu ficava sempre com as salas dos pequenininhos, eu lá com uns 10 anos.
eu achava lindo, então eu ia ajudar e aquilo foi crescendo dentro de mim. Poxa, eu acho que eu consigo. As crianças gostam de mim e eu acho que eu gosto dessa realidade. E aquilo sempre foi crescendo dentro de mim. Quando eu fiz o ensino fundamental, eu já tinha na minha cabeça que eu queria ser igual uma professora, porque professora pra mim tinha um cheiro muito específico. Eu lembro da minha primeira professora, que era a Ana Paula, e eu achava assim, lindo, o cheirinho que ela tinha, o jeito que ela era. Eu falei, eu quero ser esse exemplo também. Porque isso ficou tão marcado pra mim, será que um dia eu vou marcar as crianças assim também? Então eu fiz a minha trajetória da escolar quando foi no ensino médio. No primeiro ano eu já sabia que eu queria cursar licenciatura em pedagogia. E aí eu tive a oportunidade de conversar na escola que eu fiz uma educação infantil, mostrei para elas essa minha vontade e elas já me deram uma chance de começar como monitora. Então com 18 anos eu já estava na faculdade no ambiente escolar. E desde então eu sou totalmente apaixonada. E é isso, não é só o profissional, nós nos tornamos amigos, nós nos tornamos parentes ali mesmo das crianças. É muito aprofundada, né? Você quando eu sou professora, eu consigo me lembrar assim, nitidamente. Eu estudei no mesmo bairro toda a minha vida, tanto ensino médio, fundamental. E aí acaba que os professores ali ficavam muito marcados, porque é um bairro menor e tal. E aí eu tive por muito tempo uma professora de educação física, Viviane, maravilhosa. E eu lembro da facilidade que ela tinha de conversar com o adolescente. E aí eu pensava assim, nossa, que legal, né? Que trabalho bom. Assim, não pensava tão estruturado, porque eu era uma adolescente, mas como que ela consegue? Ela sendo uma adulta, professora, porque ela, querendo ou não, precisa avaliar, então precisa ali, o processo de ensinar também não é uma coisa ali que facilita tanto essa comunicação nos moldes tradicionais que a gente tem. Mas ela conversava muito com a gente, ela conseguia assim, falar sobre tudo de uma forma muito leve e tranquila. E até hoje, assim, a minha memória é assim, muito viva dela conversando com a gente sobre todos os assuntos de amadurecimento nessa faixa etária. E é um dos pontos assim, que me levou a querer estudar comportamento, a querer estudar a possibilidade de falar com pessoas, de ouvir pessoas. E aí vem muito assim na minha mente. E é tão especial, né? Acho que ao longo dos tempos a gente foi perdendo um pouco dessa importância, né, do professor ali na nossa vida. O quanto que isso nos leva a caminhos que talvez a gente não ia percorrer se a gente estivesse não somente em casa, mas se a gente estivesse só no nosso âmbito familiar, né? É muito legal esse processo assim. E lembrar de professor é isso, né? Lembrar do cheiro, lembrar da escola, lembrar das conversas ali que você tem. Então, muito massa isso. Em questão de formação, você entrou para a escola, você já tinha Lulu, você já tinha se formado, você se formou nessa época, como que foi o seu processo de formação até chegar na escola? Sua faculdade, você fez alguma pós-graduação ou formou em educação física, já estava a oportunidade que teve, eu estou aqui com um bebê, então eu vou para a escola. Não, foi assim, eu formei em 2009, gente, eu sou velha, 2009, e eu trabalhei no CAIC. E aí, lá, veio um estágio, né? Estágio lá. E lá era um estágio assim, avançado, né? Aí o que acontece? Eu formei, quando foi 2011, a Luísa nasceu, e quando 2014, aí eu fiquei um tempo em casa. Fiquei em casa dedicando somente a Luísa. Aí depois eu mudei para Cristiano Antônio, lá eu trabalhei um tempo lá. Hoje, onde estou novamente? No CAIC. Voltei para lá, coincidência. Mas eu fiz também pós e em educação especial, porque eu fui vendo que está aumentando muito, né? A demanda, que a gente não sabe nada. Está aumentando muito essa necessidade da gente tentar entender um pouco desses novos, como que eu posso falar, né? Os novos diagnósticos, as crianças diferentes. Novos diagnósticos que estão chegando pra gente e a gente está sem saber como lidar. Aí eu fiz a pós, já deve ter uns 2 anos. E estou sempre estudando a respeito. Eu acho que a escola é uma construção, ela tem que fazer mesmo, né? E o CAIC é legal porque eu sempre fiquei muito curiosa para saber por que essa escola tinha essa estrutura.
Aí quando eu fui pesquisar, eu entendi que o CAIC é uma escola de um governo específico, então tem escola do CAIC em todo o país. Sim. E eu não sabia disso, eu achei assim fantástico, eu sempre achei uma escola fantástica, depois da creche foi a minha primeira escola. Mas aqui na nossa região a gente tem o CAIC muito como referência, contanto que é uma escola que Muito grande, tem né? muitas crianças, é uma escola Creche. muito grande, tem um processo de creche. Então, assim, é igual você falou, é o estágio, porque você tem demanda ali de todas as formas, né? De toda a família, a estrutura, você tem tudo ali, né? É muito bom. É uma escola ótima, aliás. Adoro. E você, tia Sabina? Você já foi direto. Furacãozinho. Que eu vou fazer tudo. Eu comecei a licenciatura, e aí então eu trabalhava de manhã como start, né? Como monitora, como maternalzinho, maternal 2, e à noite eu estudava. E dentro dessa mesma escola foi onde eu tive a minha primeira experiência como professora regente, que foi no segundo período, e também tive experiência como professora de arte. Então, nesse processo, eu consegui pegar a perspectiva de vários momentos, desde aquele momento ali que você não é a regente, mas você dá um suporte e aprende muito com a professora que está ali, que já tem uma experiência. E também quando eu fui para um ambiente de segundo período, que é a fase da alfabetização, e a parte artística, que também é outra demanda. E quando eu estava dentro do IF, tinha a possibilidade de projetos. Então eu entrei no projeto do PIBIT, que era um projeto que a gente atuava na escola do Indústria Moreira. Então de manhã eu ficava no Indústria Moreira com o projeto, à tarde eu ficava como monitora, trabalhando na escola, e à noite fazendo faculdade. Assim que eu formei, eu já entrei nas pós. E minha primeira pós foi a psicomotricidade, que eu sempre fui encantada com esse universo do movimento, de entender. Nossa, é muito incrível. Entender como que era essa questão do corpo junto com a mente, então sempre foi o meu foco específico. Como eu já tinha formado, eu conheci o ambiente da arte, eu resolvi também conhecer sobre a área da arte, porque tudo que eu faço, eu acho que a gente tem que ter realmente um entendimento sobre aquilo. E eu gosto de ter um entendimento aprofundado, saber o que eu estou fazendo. Não é só chegar à arte, vou seguir o currículo. Não, por que tem isso no currículo? Por que eu vou conseguir ir além do currículo com as crianças? Só que foi uma pós-graduação que eu não finalizei por causa do meu casamento. Eu tinha que apresentar o TCC na semana, ou eu casava, ou eu apresentava o TCC. E eu poderia ter voltado, mas até então não voltei para finalizar. E dentro disso eu fui para um ambiente também terapêutico. Então tive a oportunidade de conhecer um ambiente terapêutico associado com a escola. Então eu procurei pós-graduações que me ajudassem nesse ambiente também clínico. E hoje eu fico somente na área clínica. Então hoje você sente falta? Sim, eu falei isso hoje, porque eu tive a experiência na escola privada, depois eu fui para o Branco na escola pública, e lá eu trabalhei de manhã como professora regente, de tarde como projeto de psicomotricidade. Hoje eu fui numa escola e falei assim, eu adoro esse ambiente, porque é um ambiente assim muito... Cada hora é uma coisa, bem estável, mas é um estável muito gostoso. Só que eu vejo que hoje, para alinhar os dois, é mais difícil. Porque são ambientes que se unem, mas a gente tem que ter focos, às vezes, um pouco diferentes. E eu tive essa experiência, para mim foi puxado, estar nos dois ambientes ao mesmo tempo. A demanda, por mais que a gente está falando de educação e tudo se conversa, a demanda clínica, eu percebo que é isso que você falou, a gente tem que manter ali o foco, porque são dois dispositivos diferentes que a gente busca, né? Sim. Quando a gente está na clínica, a gente é buscado mesmo pelos pais, pelos responsáveis. Na escola, às vezes a gente percebe que tem famílias que não sabem que tem um projeto de psicomotricidade, por exemplo, na escola, ou tem um projeto de artes. Então, assim, são coisas muito diferentes, mas que conversam todo o tempo. A gente, aqui da clínica, a gente tem o nosso projeto de extensão, que são as palestras em escolas, e a gente tem visto bastante demanda. Na educação, na psicopedagogia clínica, então ali de diversas formas diferentes. Hoje, como que vocês identificam o papel de vocês dentro desse processo de educação, dentro desse processo de desenvolvimento infantil? Hoje você dá aula para qual faixa etária? Então, eu estou aqui passei em concurso aqui da Prefeitura de Conselheiro Lafayette. Aqui eu estou com o primeiro período e segundo período. Os pititinhos, mais gostosinho. E lá em Cristiano Antônio também eu sou concursada pela Prefeitura. Lá eu pego do primeiro ano ao 8º ano, os maiores.
Então são idades bem diferentes, né? Quando a gente fala de educação física, desses processos nessas duas escolas é diferente, né? Porque os pequenininhos estão começando ali a explorar a questão do corpo, dos movimentos, de entender tudo aquilo. Como que é essa diferença desse trabalho, assim? O que você coloca em prática com os pequenos e com os maiores? Que a gente sabe também que tem uma diferença muito gigante, porque eles querem fazer esporte, né? Eles entendem educação física como que você falou, né? E não, a gente tem que trabalhar a parte motora, todas as questões ali, além do que eles já entendem como educação física. Então, eu tenho tido um desafio muito grande trabalhar com os maiores, porque eles não querem fazer o que a gente pede. Por exemplo, eu chego lá, gente, vou dar um circuito. Professora, né? Professora, eu não venho com isso não, eu quero jogar bola, futebol. O negócio deles é futebol e vôlei. Só que eu tenho que entregar o meu planejamento. Então eu estou tendo uma resistência muito grande dos maiores. Eu prefiro trabalhar com os menores porque tudo que eu passo para eles fazem. E ver o desenvolvimento deles, para mim, é mais gratificante. Igual, por exemplo, uma coisa simples, mas que para mim e para a criança tem grande valor. Abrir uma simples garrafa. Menininho do segundo período, 5 anos, não sabia abrir uma garrafa. Eu ensinei ele a abrir a garrafa, não tinha fogo. Coordenação motora para a garrafa. Eu ensinei, tirar minha garrafa. Não, você vai abrir, eu vou ensinar. Ele abriu, toda hora ele vinha me mostrar que estava conseguindo abrir a garrafa. Então, assim, pra gente é muito mais gratificante, porque, gente, uma coisa que pra mim é simples, pra ele não é. Agora, um menino de 15 anos, ele quer fazer alguma coisa que eu tô ensinando? Não, ele quer conversar, ele quer jogar o futebol dele, ele quer, né? Agora não pode mexer mais no celular, mas ele quer dar a voltinha dele pra mexer no celular escondido. Então, assim, é muito mais desafiador. Muito mais. Quando ela fala essa questão da garrafinha, foi uma das coisas que eu sempre me motivou muito a trabalhar com criança, porque tem algo que eu falo muito, que eu gosto muito de uma música que chama Pequenas Alegrias. E é isso, pequenas alegrias diárias. E eu vejo isso com as crianças. Então, às vezes, você chega num dia, assim, normal, acontece uma coisa mínima, a criança vai fazer uma festa, e você ganha o seu dia. Você fala, poxa, eu vim aqui ajudar a criança, mas eu saio mais ajudada do que a criança. Eu ganhei mesmo tanto que ela ganhou de conhecimento aqui. Eu acho que a parte infantil é muito interessante isso. Eu vejo isso muito assim, eu já atuei na psicologia clínica de adulto, eu gosto muito, mas é isso que você falou, das pequenas alegrias, principalmente para os menores. Não é que é rápido, mas é fascinante o aprendizado de crianças. Então eu acho que quando a gente fala de políticas públicas, e é um assunto delicado, mas eu acho que para a gente que trabalha com educação e com psicologia, a gente precisa falar de política e não partidária, mas uma política do que está sendo feito para a população em geral. Eu acho muito importante a gente investir na educação básica. Não é que não precisa, os maiores não precisam ali do investimento. Precisa sim, mas se a gente perde os pequenos, a gente não consegue trabalhar com os maiores. E hoje a gente tem portas de entrada para diversas coisas. Então, assim, a gente perde a criança ali, porque o social às vezes já vem muito vulnerável. Você provavelmente trabalha muito com isso, que você trabalha numa região que a escola ali já se posiciona em situação de vulnerabilidade para algumas famílias. Então, assim, às vezes você é o social da criança. Então, você que vai dar o colo, você que vai dar o carinho, você vai entender a necessidade de que a criança às vezes não está andando muito bem, ou às vezes não está falando muito, não está interagindo socialmente. Então, assim, falando de políticas públicas, eu acho que a gente precisa sempre estar atenta. Quando a gente fala do atendimento clínico, você trabalha com várias faixas etárias. Geralmente, como você direciona o seu papel dentro desse desenvolvimento? Porque as crianças já vêm da escola. Sim. Então, as suas demandas é a partir da escola, a partir dos pais, a maior parte ali, como que você faz essa análise, essa avaliação? Eu trabalho de 3 a 20 anos, então é uma distância longa. Que legal. E uma coisa assim, que eu tô achando muito incrível, porque vinha muita demanda escolar. Então, o professor me chamou por causa disso, só que
principalmente em 2026, esses 4 meses, eu estou vendo os pais muito atentos. Então, olha, eu falei, quem que te indicou? Como que você chegou até aqui? Não, eu comecei a perceber algumas questões. Eu não sei se isso é coisa de mãe, se isso é coisa de pai. Então, a gente vê que os pais já estão se conscientizando melhor também com relação a isso. E eu vi esse ganho esse ano, 2026. Mas a maioria, eu tenho assim, 50% na verdade, vem da escola, então a escola direciona, que é bom procurar um profissional para entender melhor o que está acontecendo com a criança. E tem 50% que já estão com diagnósticos, então já vem com o direcionamento do médico. Então ele precisa dessas terapias, então a psicopedagogia está dentro do pedido. Quando são crianças que vêm com a demanda escolar, eu faço o processo avaliativo e direciono. Então tem crianças que são só estímulos, então tem criança que ainda tem a realidade de ficar mais só no celular, às vezes fica muito com cuidadores que são mais velhos, então às vezes não tem aquela energia para gastar que a criança precisa. Então quando começa uma terapia, já consegue desenvolver e consegue ver que era só uma questão de estímulos. Tem outros que eu já direciono, olha, vamos no médico, vamos ver mais aprofundado. Em geral é assim. E está bem 50/50. Metade vão por causa de demanda do médico, metade de demanda escolar ou os pais que estão percebendo. Isso é fantástico, porque é até um tópico que a gente tem aqui para conversar nesse primeiro bloco, que é a questão da criança estar bem emocionalmente para aprender. Hoje a gente sabe que é muito difícil a criança estar em situação de vulnerabilidade ou estar com o emocional ali frágil por algum motivo e ter dificuldade no desenvolvimento do aprendizado. Então você falando disso, é muito bom ouvir que dos seus pacientes, que a gente sabe que você atende muitas crianças, pelo menos 50% vem da observação ativa dos pais, da observação atenta ali dos cuidadores. E aí isso é muito importante, porque a educação não fica mais na escola. Sim. E não pode, né? A educação não pode ficar somente na escola, ela precisa ser em sua total, né? Da criança, na sua totalidade. É muito bom ouvir isso. Então, até para as pessoas, os pais que estão nos ouvindo, nos assistindo, para entender que essa criança não precisa ter um diagnóstico para estar procurando profissionais ali da área. E até mesmo para o diagnóstico, a gente precisa ali do psicopedagogo mesmo. A gente precisa da área da pedagogia para estar observando. Então, assim, do laudo dos professores na escola, para falar sobre o desenvolvimento daquela criança. Aqui na clínica, a gente tem bastante parceria com as escolas daqui da região. E é muito legal quando a gente pega um laudo, onde coisas que eu sei da criança que eu estou atendendo, são coisas parecidas que a escola sabe, mas a escola tem pontuações que eu ainda não observei. Porque a criança, quando está socialmente, principalmente dentro da escola, que eu percebo também que eles entendem que é um ambiente com o tempo, vai se tornando um ambiente confortável. Claro que a gente não está falando dessas situações ali de bullying, essas questões. Mas a escola veio a ser, em algum momento, um ambiente confortável em alguma faixa etária. Então, assim, eles ficam com vontade de crescer quem eles são. É muito complicado quando o laudo vem só do que os pais falam, né? Muito. É até um assunto muito amplo para a gente falar. Tem pais que aceitam, ok? Então vai falar o que realmente está acontecendo em casa. Tem pais que não aceitam, então não vai falar, né? O que realmente está acontecendo. Então, por isso que tem que ter essa conversa ativa de escola, do pai, com o psicopedagogo, com o terapeuta. Digamos aí 4 horas seguidas. E a gente tem muitas crianças que ficam o dia inteiro na escola. E tá tudo bem. Cada família tem a sua forma de se organizar. Eu sempre falo isso com os pais. O que você consegue fazer pro seu filho hoje? A sua necessidade é você precisa trabalhar? Tudo bem, então vamos pra escola mesmo, vamos assinar. E às vezes até melhor. Porque eu conheço até uma mãe, ela é mãe solo, e o menino ficava com o babá. E depois ela descobriu que ele ficava o tempo todo no celular. Na escola tem o tempo todo. E na escola agora ele fica praticamente 7 às 7, mas lá ele faz atividade o tempo inteiro. Qual que é melhor? Tem uma ela rotina, é sozinha, ela tem 2 filhos, ela precisa dessa rede. Então, ela precisa, então é complicado, né? Mas é melhor pra ele. Então, a gente não deve julgar, porque a gente não sabe a realidade de ninguém, né? É uma coisa que eu sempre falo aqui. É assim, o que você pode fazer pro seu filho? Eu já tive mães que, assim, chegaram pra mim me perguntando o que você acha.
eu tenho várias colocações, mas eu preciso saber primeiro o que você precisa fazer. Porque eu poderia ele falar, não, a melhor forma de se criar uma criança fazendo dessa forma, porque eu estudo desenvolvimento. Mas é aquilo que a gente está falando, dessa parte emocional. A gente precisa que... O ambiente também familiar. Hoje mesmo eu tive uma reunião que a preocupação da escola é que a criança é uma criança séria. Só que a seriedade foi onde eu levei essa proposta, porque além de ser uma família que está comigo mais tempo, é uma família que eu convivi pessoalmente. É uma família mais séria. Então, claro que tem questões que a gente precisa trabalhar de habilidades, mas tem questões da personalidade. Então, não tem como uma família que é totalmente mais séria, a criança vir totalmente aberta, conversada. Então, na praia foi muito legal essa troca, porque a escola começou a perceber, nossa, faz sentido, realmente, os pais são mais sérios. Então, é o exemplo também que a criança leva. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, até que ponto é algo de habilidades que precisam ser treinadas, até que ponto é o ambiente familiar, para a gente entender as questões da criança. E aí eu vi que ficou até mais leve para a professora entender o comportamento da criança também. E olha pra você ver, se vocês não tivessem essa reunião, talvez ela ia ficar o ano letivo todo, aí batendo nessa tecla que a criança precisa ser mais aberta, falar mais, não ter tanta vergonha, só que a criança está no âmbito que favorece com que ela seja assim. E não tem problema, é a construção da personalidade. É o jeito dela. Até que isso não a prejudique, está tudo bem. E às vezes a gente que está em clínica consegue ter um manejo e um tempo para falar ali com os pais do que a escola, porque a gente hoje, quando a gente vai falar de realidade de educação pública, a gente tem escolas lotadas, salas muito cheias, então às vezes fica muito difícil uma professora dar conta ali da turma toda, conseguir sentar com cada pai para conversar. É claro que a gente tem ali várias formas de funcionamento de escola, mas a gente sabe que é difícil. Então, fazendo essas trocas, fica muito mais leve. Até é legal que a gente entrar no nosso próximo bloco, que é falando um pouquinho dessa questão do desenvolvimento. A Núbia mesmo trouxe isso pra gente. Hoje está muito difícil, porque tem crianças diferentes. Tem crianças com diagnóstico, então a gente consegue ali... É claro que quando a gente está falando, principalmente sobre autismo, a gente está falando de, mesmo que sendo crianças com o mesmo diagnóstico, com formas de funcionamento diferentes. Cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito. Mas cada um vive num ambiente diferente. Isso. A gente tem uma base. Então a gente entende e conhece o básico ali do autismo. Mas hoje a gente já tem ali muitos diagnósticos de criança com ansiedade, crianças que vêm já diagnosticadas com depressão, com TOD, TDAH. Então isso tudo é muito diferente. E quando a gente vai falar de educação, a gente sabe que existe uma cobrança, tanto dos pais, tanto do que rege ali a escola, né? A gente está falando aí de diversos tipos de escolas, escola particular, estado, prefeitura, mas a gente também tem essa questão do desenvolvimento da criança. Quando a gente está falando isso, no viés de escola e do viés de clínica, como que vocês estão ali trabalhando com essas diferentes formas de aprendizado e de desenvolvimento? Como que fica esses pratinhos aí equilibrando? Como que vocês ali se organizam para isso? Quando a gente fala de trabalhar de forma individual, você fala? Individual e também, assim, tem uma criança com atraso, você percebe esse atraso. Como que você consegue esquematizar isso para entender que existe um atraso, o quanto vocês vão conseguir desenvolver essa criança no ano, quanto que não vão, como que você está trabalhando com esses diferentes tipos de diagnóstico de atraso ali dentro do desenvolvimento? Então, no meu caso, como eu pego primeiro e segundo período, ali a gente tem a fase da adaptação, né? Estão chegando, igual a gente falou, ambientes diferentes, pessoas diferentes. Dentro de um tempo ali da adaptação, é tudo normal, entre aspas, a gente vai avaliando. Depois de um tempo a gente vai vendo, não, eu ensinei isso 1000 vezes, por exemplo, pular, eu ensinei pular 1000 vezes, ele não aprendeu, peraí, tem alguma coisa errada. E a gente vai passando, vai mudando os estímulos e tudo. Eu passo para a professora passa para a coordenadora a gente chama a mãe, pai, passa, ó, esse aluno, seu filho não está conseguindo fazer isso não está socializando. Então, eu até admiro, sabe? Todas as escolas que eu trabalho hoje, em 3 escolas, uma que tinha Antônio e 2 aqui. Nessas 3 escolas que eu trabalho, eu admiro essa conversa
da comunidade escolar com os pais. Tudo que eu já passei, eles sempre chamam os pais para passar, sabe? Para conversar e tudo. Claro que, igual eu te falei, tem pais que aceitam e tem pais que não. Ah, não, é assim mesmo. Tem crianças medicadas, crianças não, crianças diagnosticadas, a gente sempre Por exemplo, tem um menino que eu passei para a diretora, falei assim, olha, ele não está desenvolvendo, ele não participa. Então ele precisa, né, de uma avaliação. A mãe falou assim, aí a mãe falou assim, mas eu levei no neuro, ele tinha 1 ano e pouco, 1 ano e meio, aí falou que é normal. Mas mãe, ele já tá com 5, então peraí, ele já tem que ter desenvolvido alguma coisa, vamos levar de novo? Aí a gente vai esperar, mas ela não aceitou muito não, sabe? Então são muitos casos diferentes, mas assim, 90% a gente tem uma boa aceitação. É muito bom. No meu caso, já vem direcionado, né? As crianças já chegam mais fácil, com né? alguma questão. Crianças que têm um diagnóstico, vou trabalhando em cima das habilidades que elas precisam e buscando a melhor forma de aprender, porque cada um tem uma forma de aprender. E eu converso muito isso com os pais, porque às vezes é uma questão que aparece muito. Ah, mas eu aprendo assim, então ele vai aprender assim também, eu ensino dessa maneira, eu acho que vai ser mais fácil. Ok, porque é o conhecimento do pai, que ele vai ensinar da forma que ele acredita que é mais fácil. Só que eu tento mostrar muito isso para os pais, cada um é de uma maneira. Então, se você aprende escrevendo, ele aprende visual. Quando a criança que não tem um diagnóstico, eu tento entender muito a família. Porque às vezes a família ela chega tão ansiosa porque a criança da sala está com 6 anos já está lendo, meu filho não está lendo. E aí eu mostro a realidade. A comparação atrapalha muito. Até qual idade que seu filho tem que estar alfabetizado? Então ele está dentro do tempo. Então isso a gente não precisa ter um alerta agora. A gente precisa estimular para chegar no ponto, mas tentar acalmar os pais dessa ansiedade. Porque eu vejo que às vezes tem essa cobrança, que a gente é cobrado o tempo todo, a gente se cobra o tempo todo. E às vezes a criança ela não está com um atraso no desenvolvimento de aprendizagem. Ela está sendo cobrada de algo que, por enquanto, está tudo ok. Aí chegou no teto máximo, agora a gente vai com alerta. E eu vejo isso, eu recebi uma criança com diagnóstico de dislexia. Só que a criança está em fase de alfabetização. Como que ela vai ser dislexa se ela ainda nem alfabetizou? Quando eu fui entender o contexto familiar, era uma criança que a mãe trabalhava o dia inteiro, ficava com a avó, que era uma avó bem idosa mesmo, de 80 anos, e ela ficava o dia inteiro no telefone. Ela nunca teve nenhum estímulo além disso. Eu falei, mãe, vamos mudar essa rotina? Quando a gente mudou a rotina, a criança evoluiu. E nessa evolução, depois a gente descobriu outros diagnósticos, mas que não tinham a ver com a dislexia. Então eu tento muito entender também o que está acontecendo e quais são as perspectivas do pai. Porque às vezes o pai está precisando de algo, mas ele está precisando entender. Porque pra gente é muito óbvio, mas pra eles não. Sim, você já adiantou um quadro que a gente tem aqui no podcast. Então, um dos quadros que a gente gosta sempre de passar para o nosso público, até para trazer a ciência ali para dentro de casa, para os pais entenderem como funciona, é o mito ou verdade. Então, dentro da educação, eu sempre, dentro da educação não, mas as pessoas que estão consumindo ali naquele momento, então, os pais, os cuidadores, eu já ouvi muito, mas muito assim, falar o pai ou a mãe ou o responsável falando assim, não, mas eu aprendi dessa forma. Então, essa questão é um mito ou uma verdade? Que o pai aprendeu daquela forma, a criança vai aprender daquela forma e os próximos? Totalmente mito. E é uma coisa que eu falo muito para os pais, é o seguinte, eu também era assim e eu dei conta. Aí eu tento fazer isso é muito repetitivo, mas eu consegui, eu me formei. E aí o que eu coloco? Falei, então vamos pontuar o que você sentiu ao longo da sua vida. Sua vida foi sempre feliz e tranquila? Não. Uma vez aconteceu isso na escola, a professora fez isso, então vamos pensar naquela educação lá atrás que era mais autoritária. Então os pais me relatam coisas, eu falei, então, você acha que foi totalmente ok? Você conseguiu porque você tinha que conseguir ou você acha que você foi acolhido? Aí sempre a resposta é negativa. Eu falo, não, realmente eu sofri e o mundo era outro mundo. Então hoje a criança ela já tem uma cobrança muito maior. Então, hoje, às vezes, a bagagem também que o pai tinha, ele conseguiu vivenciar algumas coisas. Mas a bagagem que o seu filho tem hoje, pro mundo que a gente tem hoje, existe mais diferente. Tem que fazer a pergunta, você era feliz assim? Não. Então, você não quer que seu filho seja feliz? Eu tive, nem foi paciente, nem nada, mas uma pessoa muito próxima
e aí descobriu o TDAH na vida adulta, era uma pessoa que estava ali ativamente na psicoterapia, medicado, e aí quando eu comecei a observar, eu tinha já uma intimidade, já estava na faculdade, então já estava estudando ali freneticamente desenvolvimento, eu comecei a entender um pouco do desenvolvimento daquela criança. Só que aí eu alertei, porque era uma criança muito pequena, ainda não estava na escola, mas que seria importante eles ficarem atentos a isso. Aí esse pai, mesmo tendo essa experiência já na vida adulta, ele falou a seguinte frase, assim, eu nunca esqueci. Não, mas tá tranquilo, porque eu estudei em todas as escolas da cidade e eu consegui me formar. Aí eu olhei pra ele assim, mas assim, quer mesmo que o seu filho estude em todas as escolas da cidade? Porque não foi uma escolha. Ele teve que estar ali experimentando outras escolas para, claro, né, há muito tempo atrás, mas quando a gente vai falar sobre desenvolvimento infantil, os estudos de 20, 30 anos atrás é totalmente diferente do que a gente vê hoje. E a gente quer o melhor. A gente quer o melhor, exatamente. Eu falei, mas você acha que tem essa necessidade? Aí foi quando ele falou, você tem um bom ponto. É por isso que a gente vai ficar atento, a gente não precisa dar um diagnóstico para a criança, mas a gente precisa ali ficar atento aos sinais, né? Em contrapartida, eu tenho pais que falam, essa criança não precisa mais. Mas eu não quero tirar. Porque isso vai atrapalhar o desenvolvimento dele. Eu falei, não, o desenvolvimento tá ok. E uma coisa que eu falo muito, olha, hoje essa criança não precisa mais com a bagagem que ela tem hoje, com os obstáculos que ela tem hoje. Mas porque foi aquele ano de 5º ano. Então acabou o 5º ano, acabou o 4º ano, estava ok, quando chegou no 6º ano ele precisou do apoio. E aí eu passo muito para esses pais também. Quando chegar uma outra bagagem, pode ser que a criança precise, porque ele já vem com a culpa, eu não devia ter tirado, sabe? Eu não devia ter tirado, eu atrapalhei o desenvolvimento do meu filho. Não, naquele momento estava ok, a gente precisava ficar ali com ela, fazendo um trabalho naquele momento. Porque tem esses que têm essa mentalidade de que vai dar tudo certo e os outros que têm medo de tirar e não vai dar nada certo. Precisam ficar aqui. E eu acho que também tem esse tempo, quando a gente está falando de desenvolvimento típico, né? Tem esse tempo ósseo da criança, né? Sim. Da gente ver se a criança vai acompanhar ali. Eu sempre falo que a terapia, acho que as crianças mesmo, quando faz muito tempo, eles entendem que aquilo é necessário. Sim. Mas que também vai ser necessário em algum momento não estar. Então, quando a gente trata de demandas emocional, demandas de dificuldade ali, às vezes está com uma dificuldade na parte pedagógica e aí acaba acionando demandas emocionais. Quando isso é suprido, vamos lá. E eles aprendem, igual pegando um exemplo de aula particular, quando eu dava aula de português. Eu tinha uma jovem de 13 anos que ela ficava assim, eu preciso estudar com você. Falei, eu fico do seu lado, a gente não faz nada, eu não faço nada, só do seu lado dela. Não, mas eu preciso estudar com você. Ela estudava e eu ficava aqui. Aí ela falou, eu posso tentar te saber sem você, mas se eu precisar, você me atende? Aí eu fico com o telefone, eu já atendo. Então assim, era uma segurança que ela criou, mas ela foi criando estratégia, ela viu, o dia que ela deu conta, eu dei conta sozinha. Então eles também precisam se descobrindo. Ótimo. E sobre o mito ou verdade da escola, a gente tem vários. Agora, a gente convivendo mais com as escolas e conversando mais, eu percebo assim, que são vários. E você tem uma experiência, igual você falou, 90% dos casos nas escolas que eu trabalho, a gente tem muito esse retorno. Mas o que eu escuto muito da parte das professoras é que essa criança precisa ser medicada, mas não é. E eu escuto muito dos pais. A professora falou que ele precisa ser medicado. Então, essa questão, a professora falar, ela está obrigando os pais a medicar, que é uma coisa que a gente sabe que ali legalmente não pode. Você percebe que isso acontece com muita frequência, a obrigação, você coloca para os pais que a criança precisa, só vai estar na escola se ela for medicada, ou vocês conversam ali dando uma orientação, como que funciona no seu caso. É claro que cada pessoa é uma pessoa, então os professores são pessoas individuais, então ali com suas personalidades, com o seu convívio, cada um com sua demanda. Mas hoje na escola, você percebe que como que isso acontece? É difícil os pais aceitarem que precisa de avaliar o desenvolvimento da criança? Ou lá você tem uma aceitação assim mais tranquila, você nunca teve nenhum problema nesse sentido?
é mito, mas o que acontece? Por que medicar? A gente não fala, eu nunca ouvi falar, gente, tem que medicar esse menino. Sim. Mas a gente vê muitos meninos medicados, o dia que vai medicado, o dia que não vai medicado. A gente tem muito A disso. diferença é muito grande. Então, a gente vê um menino que, por exemplo, poderia estar tomando um remédio, né, para manter a concentração, que ia ajudar muito no desenvolvimento dele, na aprendizagem. A gente fala assim, gente, esse menino ele podia estar tomando igual fulano e ele ia estar aprendendo igual fulano. Isso a gente comenta, isso eu vou falar que é verdade, a gente comenta porque a gente quer o bem da criança. Porque a gente vê a diferença. Vamos supor, o Joãozinho hoje não tomou remédio. Porque ele fica muito agitado, ele fala muito alto, ele não consegue fazer nada na educação física. Não consegue ficar parado, a gente faz um circuito, gente, vamos ficar em fila agora. Ele não consegue ficar 1 minuto em fila prestando atenção na minha explicação do circuito. Sendo que o dia que ele está medicado, ele fica na Já fila, tem uma rotina, presta atenção, faz tudo direito. Então, para ele não é melhor? Ele não conseguir fazer a atividade toda? Então, a gente quer isso para os outros também. Só que quem somos nós para falar que ele tem que ser medicado ou não, né? Isso aí não é com a gente. Isso aí já é com os pais, com os médicos. Que eu vejo comigo, outro dia eu estava fazendo uma avaliação, e o pai falou, eu não vejo, porque era uma criança que estava fazendo avaliação, ela estava assim, eu aqui. E ela conversou comigo, tia Sabrina. Eu falei, olha pra tia Sabrina. Não, onde é vocês sério. estão? Aí falou comigo, nunca não, ela fica tranquila em casa. Aí foi onde eu voltei a pergunta, você dá alguma demanda pra ela, que ela tem que manter atenção? Não, ela ficou no tatame brincando. Falei, você já sentou pra ler alguma coisa pra ela? Não, quando ela tá em casa, ela já faz tanta coisa na escola que eu deixo ela livre. Pra livre, ela não vai precisar da medicação. E já é uma criança que veio com o direcionamento do médico. Aí, porque às vezes o pai realmente não vê. Ele tá num momento de liberdade, de ócio da criança, que não Vai vai ficar ficar cobrando a criança ali a todo momento. Aí quando eu comecei a falar, olha, vamos fazer o seguinte, essa semana você vai fazer para casa. Aí na semana seguinte ele falou, realmente precisa. Realmente precisa. Porque às vezes eu vejo que a gente também precisa colocar na prática com os pais para eles entenderem e eles também aceitarem, porque é difícil. Imagina enquanto pai, poxa, é uma droga colocar esse corpinho do meu filho. Agora, te cortando, mas eu já conheço um caso que é diferente. A gente tem um aluno que ele tem que fazer uso da medicação, a mãe é ciente disso e ela não dá o remédio na hora de levar para a escola. Ela dá em casa. Na hora que ele vai para a escola, ele está super agitado e a hora que a gente vê ele na rua, ele está super calmo. Ou seja, ele não toma na hora que tem que tomar, né? E esse medicação, eu não sei se eu estou errado, se eu tivesse, vocês me corrijam, mas essa medicação tem um tempo, um prazo curto, né? De 4 horas, mais ou menos, que é o prazo mais ou menos que fica na escola. Sim. Então, para que eu vou ter algumas mães que não julgam, porque quem sou eu para julgar alguém, principalmente, né? Não deve ser fácil, uma mãe atípica, mas elas preferem dar quando chega, porque eu vou dar o remédio para ele dormir a noite toda. É muito complicada essa questão. Eu acho que a gente estudou há pouco tempo sobre isso. É muito importante deixar tudo muito registrado, muito anotado e conversar. Eu sempre falo muito isso com os pais que eu atendo aqui na clínica. Conversa com o professor. Se o professor está vendo uma demanda que você ainda não observou, conversa com os outros profissionais para ver se aquela demanda é comum, para ver o que pode estar fazendo. E é importante você entender o que seu filho tem. Então, assim, foi ao médico, ficou insegura da medicação, pergunta ao médico. Essa medicação é para quê? Mas os que estão vindo aqui, que estão procurando vocês, ótimo. Vai chegar lá na escola pra gente muito, muito mais fácil. E os que não procuram? E os que não aceitam? E os que não têm tratamento? E as crianças que não têm? E as mães e os pais que não têm nem noção do que está acontecendo com a criança? Ah, não, isso aí é falta de educação. Criança sem limite, eu ensino pra ele, mas ele não aprende. Ah, isso é falta de couro, entendeu? Aí que dificulta lá na escola pra gente. É aí que vem os desafios, né? Porque não é questão de falta de educação. É questão que a criança não consegue aprender, ela não consegue ficar quieta. Eu tenho um aluno que ele não consegue ficar quieto 1 segundo. Eu falo, fica quieto, por favor, 1 segundo, só presta atenção no que eu vou explicar. Ele não consegue. E eu vejo que não é
não tá nele, sabe? É um sofrimento. Já chamaram a mãe não aceita, não, meu filho não tem nada. E às vezes não sei como que é em casa, mas ele, e aí, como que a gente faz com ele? A gente Isso que é difícil. sempre quando a gente vai conversar, principalmente em escola pública, a gente fica com essas perguntas que nem sempre é fácil de se responder e às vezes nem tem resposta. Porque a gente precisa de uma rede estruturada para isso. Hoje, o pai também é assim. O pai também é rígido até para entender. Até para entender. E é um processo, né? Essa semana passada mesmo, a gente estava numa cidade aqui do interior mesmo, e aí a gente estava conversando com as profissionais que estavam lá, né, que elas queriam tirar algumas dúvidas, e aí uma professora mesmo veio com essa demanda, ela perguntou assim, mas aí quando o pai não leva a criança ao médico, a gente vê essa demanda, a gente conversa, a gente faz reunião, e aí de fato assim, O que eu vou fazer? o que você vai fazer? É muito difícil mesmo. Então eu sempre, ali mesmo de uma questão da psicologia para a educação, eu sempre oriento para elas, olha, toda reunião faça a ata, assina, deixa tudo ali organizado e estuda a legislação. Não só do lado dos pais para a escola, mas do lado da escola, da profissional da educação ali para os pais, para a cobrança que a escola pode fazer. Porque assim, você também não pode fechar os olhos para a criança que não está ali assistida, que a gente precisa. É claro que tem pais e pais. A gente tem ali em escola, principalmente na rede de ensino público, de pais que não têm condição e a gente sabe que a gente tem uma saúde muito complicada no Brasil. Então, aqui mesmo na nossa cidade, a gente não tem um centro de referência para as nossas crianças de desenvolvimento ativo. Então, se o pai não tem dinheiro, onde o pai vai levar? Verdade. Pois é. Então, assim, deixa sempre tudo muito anotado, orienta os pais para buscar o que precisa mesmo. Então, que aqueles pais que aceitam, É possível. olha, eu entendo que para você é difícil, mas vamos ver o que a gente pode fazer. Então, tem as associações, a gente tem o Ministério Público, então vai mesmo, fala com os pais. Agora, os pais que não aceitam, deixam sempre ali tudo muito anotado. Chama para conversar, para que vocês não se ausentem ali dentro do desenvolvimento dessa criança. Mas assim, a gente também precisa entender o nosso lugar, né? Porque eu sempre escuto muito as professoras falando, mas eu estou muito exausta. E eu falo, eu imagino, na reunião que eu fiz, eu senti isso, que a gente precisa ter mais esse acolhimento mesmo com os professores. Porque hoje era uma questão simples, bem simples mesmo que a professora trouxe. E aí eu dei uma resposta assim, bem rápida, mas é só isso. Aí eu falei, sim, mas eu estou falando para essa criança que a mãe está aqui do lado e ela concorda comigo o manejo que eu estou falando para você. Mas, eu tenho certeza que você tem muitas outras mães que você pode perguntar, porque igual falou. Vou dar um exemplo do que era. Era uma criança que ela tem a rigidez muito grande de trocar de ambiente. Mas não é uma rigidez por causa de um diagnóstico, é uma rigidez mesmo comportamental. Então isso vem sendo trabalhado nas terapias. E ela falou comigo, eu sempre cedo, porque mas como que eu vou fazer? Ela vai ficar ali em pé? Eu falei, olha, você vai ser gentil, vai ser empático e vai falar. Hoje, seu amiguinho vai precisar sentar no seu lugar. Então se ela não quiser sentar naquele momento, você vai deixar a aula inteira. Deixa ela em pé um pouco, porque aí é uma forma da gente ir aproximando do que ela precisa. Claro, tudo com muita empatia, com cuidado. Mas e se os pais falarem isso comigo? Eu falei, a mãe está do meu lado, a mãe está concordando. Então eu vejo que o professor também tem esse receio. Se eu fizer algo que, ao meu ver, eu estou ajudando, mas dependendo dos olhares, pode estar negativo. Então eu acho que precisa muito dessa união, aumentar essa união mesmo da... Eu vejo muito isso, assim, principalmente aqui na nossa região. A gente está numa cidade, para quem vai consumir o nosso conteúdo, que tem muitas cidadezinhas ao redor. Então a gente tem muito interior dentro de um interior. Então a gente vê que o acesso e até mesmo a informação básica é difícil que chegue. Então, semana passada mesmo a gente foi conversar com a mãe e a mãe falou pra gente, olha, não tenho assistência, eu não tenho aqui neuro, eu não tenho psicopedagoga, eu não tenho nada aqui. E as meninas do CRAS fazem o que elas podem. Eu sei que elas estão correndo atrás, mas não tem que ser feito. Aí eu falei com ela, então
fazer assim, a gente vai receber o Ministério Público, a gente vai ali tentar numa associação, uma advogada que vai te instruir sobre o que a gente precisa procurar. Ela falou, mas tem uma associação? Menina, tem uma associação. Então eu vou te direcionar, porque tem outros pais que já passaram pela mesma coisa e vão conseguir pelo menos te dar um norte. E é isso, esse processo de empatia também com ele, porque eu falando com ela já consegue direcionar para a escola. Então, não tem aqui na cidade, mas eu tô correndo atrás, contanto que tava a mãe e a professora conversando com a gente. E aí eu falei com a professora, e você, enquanto representante da escola, disponibiliza tudo que vocês puderem, de ata, de relatório, tudo que vocês têm, pra a gente ir procurando o que de fato precisa. Mas assim, é claro que a gente não vai conseguir dar resposta para tudo. A gente teve um congresso em BH e a gente viu que a realidade é muito parecida daqui mesmo sendo a capital, né, do nosso estado. Então assim, vão ser respostas mesmo que às vezes E vão uma ficar... coisa assim, fora um pouco de contexto, mas que eu sempre falei, que eu sinto muito na área da educação, por mais que somos unidas, nós somos muito desunidas também. Então eu conversei muito com duas psicopedagogas, que às vezes são duas que eu vejo assim, vou correr pra você precisar de alguma coisa, me dá um... A gente tem essa abertura, só que em geral parece que se fecha, não, deixa eu ficar aqui no meu mundinho que é mais fácil. Não são todas, né, mas eu vejo que se a gente precisava ter mais isso de partilhar, que é bom vai melhorar a nossa vida, vai melhorar a vida na escola, a vida minha no consultório. É, quando eu consigo acolher uns pais que conseguem uma rede de apoio, porque ela falou assim, eu não sei, ela virou pra mim e falou, eu não sei o que eu vou buscar. Você já pôde ajudar, né? Menina, eu vou te passar uns contatos de umas pessoas que estão ali prontas para te acolher. Eles não vão fazer milagres, mas eles vão fazer algum norte, eles vão te dar. E aí isso já melhora para os pais, já melhora para a escola e já vai melhorar para toda a rede que está cuidando daquela criança. E aí eu acho muito legal você pontuar nisso, assim, a gente precisa trabalhar mais em rede. Sim. Porque aquela criança não vai desenvolver sozinha. E a gente precisa entender como que funciona o desenvolvimento e o que ele precisa. Todo mundo Ninguém vai pegar o papel de ninguém. Não, ninguém vai. No meu caso, igual eu fico com os meninos 1h40 por semana. Então assim, é difícil. Mas imagina as professoras que ficam a semana toda, segunda a sexta. E igual ali, é difícil eu manter eles sentados para prestar atenção em tudo, que não tem monitora, né? As que tem monitores, as monitoras ainda me ajudam e tudo, e os que não tem. Aí eu fico imaginando, gente, e as professoras que ficam lá o tempo todo com ele, como que elas fazem? E como que elas vão entregar do segundo período para o primeiro ano sem ele saber nada? Como que ela vai explicar? E o pai não vai sentar ainda, né? Ah, meu filho não sabe os números, de 0 a 10, por exemplo. É porque tem a cobrança externa, né? Tem a Os cobrança. pais também querem. Mas e é claro que os filho... pais querem, mas assim, a gente também precisa entender aquele contexto, Meu né? filho não tem nada e não sabe de 0 a 10. Por quê? Ainda tem essa parte, né? Do aprendizado. Sim. Tem que saber. E quando eu sempre falo para os pais assim, infelizmente ou felizmente, quando a gente está falando de crianças com diagnóstico e com questão do desenvolvimento, para a realidade que a gente tem, que é paga terapia, é pago médico, é muito difícil ter uma assistência do Estado mesmo, os pais vão correr para a rede pública. E aí a gente precisa conversar com essa rede pública. A gente precisa chegar nesse lugar. Ou por mais que venha aqui, que é um atendimento particular, a maior parte das minhas crianças estão na rede pública. Então, se eu não consigo conversar com uma equipe multidisciplinar, se eu não consigo conversar com a monitora, que tá tudo bem, chegou ali sem nem saber quem que era aquela criança, sem entender, mas eu preciso conversar com ela. Ah, mas ela não vai. Vai conseguir sim, deixa eu sentar e explicar. Ela tá convivendo com seu filho todo dia. Então, ela sabe ali mais ou menos o que ele tá fazendo. E aí, volta né? nesse ponto, igual quando a gente às vezes quer ter essa conversa na escola. A gente está indo para acolher também, para entender. Sim. Porque eu vejo que às vezes ainda tem aquele receio. Nossa, lá vem a psicopedagoga. Tá querendo falar alguma coisa, mas lá é muito fácil, lá é só uma menina. Só que não, igual principalmente no meu caso, que eu trabalhei na rede pública, então eu trabalhei numa área que tinha muita vulnerabilidade, de todos os assuntos possíveis tinham dentro da sala de aula. Então eu vejo assim, tem coisas que são lindas no ambiente do consultório, mas eu sei que na sala de aula vai ser bem impossível. Então também calmar o coração dos profissionais da escola, de que a gente não está indo para julgar, a
Eles já sabem como que é difícil a realidade deles também. É muito legal. Agora eu vou falar direto com a pessoa que está ali escutando a gente e vendo a gente. Sim, existem profissionais que vão chegar na escola e vai falar o que você tem que fazer. Mas não é sobre isso. Então, se essa profissional chegou e falou que você tem que fazer dessa e dessa forma, sem um processo de empatia, sem explicar ali, sem entender se aquilo cabe ou não da sua rotina ali dentro da educação, aí você descarta o que ela falou. Sempre ali espera e busca dentro daquela profissional externa, que sim, atende a criança 1 hora por semana, tem um ambiente todo controlado, ela vai te dar sim ali bastante recursos, mas você que vai adaptar se você achar necessário dentro da escola. Então assim, tanto a psicopedagoga, quanto a psicóloga, quanto a assistente terapêutica, ela não pode ditar o seu trabalho. Ela pode te auxiliar nas demandas daquela criança específica. Então, assim, essa é a comunicação ideal. E aí, é isso que a Sabrina está falando. Pelo menos o nosso trabalho aqui, a gente tenta fazer dessa forma. A gente não quer, a gente sabe que eu tenho crianças que estão no primeiro ano que a sala tem 32 alunos. Como que você vai fazer? Eu tive uma professora na faculdade que ela falava muito isso, que ela uma vez planejou uma aula linda, acho que na época de estágio. Quando ela chegou lá, o primeiro tópico era Coca-Cola. As crianças não sabiam que era Coca-Cola. Então, a hora que ela veio, ela falou: gente, minha aula é linda, mas o tópico é Coca-Cola. Então, assim, a realidade está dentro da sala de aula, eu acho, assim, esse é o ponto de vista meu. Todo psicopedagogo tem que ter trabalhado na escola. Porque eu acho que para ter essa ponte de ligação da área clínica com a escola, você também tem que ter esse conhecimento ali. Pensa, ela planejou tudo, chegou lá para mudar. E pra gente, Coca-Cola, quem não conhece Coca-Cola? É super acessível. Então, imagina, eu só estou no ambiente terapêutico, chego lá com uma proposta linda, mas tá, e a escola? Os meninos sabem o que é isso? Eles têm essa vivência? Cada Você escola olhou, tem né? uma vivência diferente. Cada escola é diferente. Você olhou para a escola onde você está? Onde que ela está localizada? Qual que é a demanda ali das crianças? E eu senti muito isso em 2022 que eu trabalhei numa escola privada e numa escola pública, uma de manhã e outra de tarde. Às vezes era uma proposta do mesmo turno, uma proposta que eu conseguiria levar às vezes para os dois, mas eu falei, gente, não tem condição. Então assim, era uma turma, por exemplo, na escola pública, que eles não sabiam o que era uma pipoqueira. Eu lembro uma vez eu levei uma pipoqueira da Mini para colocar lá para eles verem a pipoqueira saindo. E sendo que na outra escola já era ultrapassada, porque tinha uma pipoca que era um robô. Então a gente precisa entender muito para organizar essa criança também, né? A gente dá as dicas. Precisa ser acessível para aquelas crianças, né? Não faz sentido fazer educação, psicologia, se não for acessível, né? O meu primeiro estágio de observação foi na escola. Então a gente teve nesse ambiente, assim. Eu já queria que a psicologia fosse muito acessível. Quando eu cheguei na escola, eu falei, não, ela precisa estar aqui dentro. Não é que ela precisa ser acessível, ela precisa estar aqui. E aí eu acho bem bacana, assim. E falando sobre esses desafios, você falou dessa questão, eu acredito que na escola particular também, mas na escola pública, das proibições de celular. O que, assim, no meu ver, é extremamente necessário, não é uma questão que a gente precisa conversar. É claro que em alguns episódios o celular é importante para aquela criança, para aquele adolescente, tudo bem. Mas quando a gente está falando. Pesquisa, uma certa aula. Isso, quando a gente está falando da maioria e entendendo bastante a realidade do nosso país, a gente sabe que o celular ali não fortalece nada, não ajuda ninguém. Não é nem só a questão do professor estar lá dando a aula dele, que ele preparou, e o aluno está lá mexendo no Instagram, no WhatsApp, vendo sei lá o quê. A questão é que vira uma arma contra o professor. O aluno, às vezes, o professor está lá falando alguma coisa, o aluno filmando o professor, né? E uma coisa fora de contexto. Uma coisa fora de Pode contexto. filmar só o que interessa. Então, assim, eu sou super a favor dessa proibição mesmo. E sem falar que a gente já está lidando com as consequências das telas em geral, de forma ali aberta, né, disponível 100%, para as crianças, das consequências na educação mesmo, né? A gente sabe que, é igual você falou, às vezes a criança não é uma criança atípica, ela não tem um diagnóstico. Às vezes ela só não está sendo estimulada, porque ela passa o dia inteiro no celular. Eu tenho até, entrando nessa conversa, um aluno esse ano
ele chegou na escola depois do feriado, na quarta-feira de manhã, chorando. Foi à tarde, chorando, que era a mãe dele, não queria ficar na escola de jeito nenhum. Aí a gente fica, o que está acontecendo? Aí eu fui pesquisar por que ele não queria ficar na escola. Por que você não quer ficar na escola? Você quer ficar com a sua mãe? Eu não quero minha mãe, eu quero jogar Roblox. Aí eu fui perguntar pra ele, o que você fez no feriado? Eu fiquei jogando Roblox o feriado inteiro. Então, quer dizer, ele não queria ficar na escola porque é muito melhor ficar em casa jogando Roblox. Então, assim, é viciante, atrapalha o desenvolvimento e os pais estão deixando, gente. Uma coisa também que eu penso, assim, em contrapartida com os pais. Eu sei que às vezes eles vão deixar, às vezes tá exaustivo. Só que conta pra gente, não precisa esconder. Nós não somos. A gente não tá aqui pra julgar, mas a gente já vai entender. Ou a criança tá assim, olha, meu filho ficou no celular, então se acontecer alguma coisa diferente, é por causa disso. Senão a gente pode pegar, no meu caso, com uma sessão toda tentando entender o motivo, sendo que se o pai facilita, ok, já vamos trabalhar em cima desse motivo. Gente, eu mesmo, você, como que fala a palavra? Hipócrita de falar. Meu filho é super agitado, ele é super estimulado, ele faz jiu-jitsu, ele faz futebol, ele faz tudo. Mas aí chega à noite, eu tô lá, né, cansadíssima, a Luísa também já tá naquela faixa que mais quer. E o Luca tá jogando bola dentro de casa 10 horas da noite. O que eu faço? Pelo amor de Deus, meu filho? Toma o celular, vai fazer qualquer coisa nesse celular. Eu deixo, eu imploro pra ele, fica aí meia hora só pra gente conseguir respirar. Um pouquinho, a gente deixa, mas assim, eu vou deixar o dia inteiro? Não. Agora um pouquinho, não tem problema também, eu né? sempre tenho assim, chega muito aqui. E é claro, gente, ele não tá falando que o celular é errado, que você não deve usar o celular. Mas usa o celular a seu favor. Usa o celular como troca. Você vai precisar que a criança faça várias coisas, principalmente dentro da educação. Educação é linda, pode transformar a vida, se transforma a vida. Mas chega uma faixa etária que eles não vai entrar mesmo dentro da cabeça daquele ser desenvolvido ali, aquele tanto que a educação é para o futuro, que vai precisar para ter uma profissão, para ser uma pessoa. Não vai. Então troca isso. Da maior parte das crianças que eu atendo, 95% tem acesso à tela ali mesmo e consome. Eu tenho ali os 5% mesmo que não tem e que os pais ali estão travando uma guerra. Uma guerra para a criança ali. Tirar, né? Porque o celular tá aqui, eles estão quase dentro da tela do celular. Os que não têm acesso. Os que têm acesso não tem essa conversa. Eu pego aqui, é o meu celular, eu vejo a hora que eu quero. Então, assim, a gente tem 2 pontos. Celular na escola, não, por favor, obrigado, deu tudo certo, então vamos manter isso. Mas a gente ainda tá ali sofrendo com a questão das telas, né? Então a gente vê várias questões, igual o Luca é uma criança super ativa. E provavelmente ali o consumo de tela dele é muito balanceado, né? É bem desigual, né? Porque ele faz muita coisa e consome pouca tela. Usa isso. Coloca ali o celular como momento seu que você vai precisar que aquela criança esteja distraída. Então assim, porque se o celular tiver 100% na mão, aí você vai procurar um problema. Aí com certeza vai ter um problema. Mais gostoso, mais fácil. Mais gostoso. E mudando um pouco mais dentro do que você falou sobre a questão de que para criança, para o adolescente não faz sentido a educação lá na frente. E eu vejo muito isso na aprendizagem, que às vezes também eu vejo que a gente, mas isso também que a gente erra porque a gente ainda está aprendendo, de não dar para a criança aquilo que faz sentido. Não, porque eu vejo muito isso lá, eu pego um brinquedo, mas pra que esse brinquedo? Aí eu falo, então também tá. Eu vou te explicar. Então, sabe aquele momento que você tá lá na sua casa, aí a criança começa, não, tia Sabrina, a gente vai fazer isso porque eu fiz lá em casa, eu vi que eu preciso. Então, na educação em geral, acho que a gente está precisando, mas isso é coisa de anos, conseguir buscar a criança uma coisa que faça sentido, para eles verem também, porque até hoje é o que faz sentido. É muito rápido, é muito fácil. Para que eu vou fazer uma conta se a pessoa pega a calculadora? Hoje assim, ninguém quer ser advogado, médico, professor, não, eles querem ser gamer e influencer. Tudo bem, são carreiras incríveis, né? A gente tem pessoas muito bem sucedidas, mas o mundo não vai ser de games, vai estudar, exatamente. Eu sempre pontuo isso para os pré-adolescentes, principalmente, assim. Tudo bem, você, né, se o seu pai deixa, você pode ter sua rede social, você pode jogar seu jogo. Mas já pensou se você
vai até quanto tempo que você vai ficar só aprendendo a jogar? É isso que você... Ah, não, então eu quero ser um game. Tá, mas aí como é que você vai administrar seu dinheiro? Aí eu sempre vou com uma coisa ali do momento. Por que eu não vou falando... Não, mas quando você envelhecer, você vai precisar... Não. Quem vai administrar seu dinheiro? Você vai deixar alguém administrar? Então você tem que saber matemática. Uma vez eu fiz isso com um contrato, que a criança não queria aprender o nome dela. Porque ele queria ser influencer e não precisava. Ou ele ia ser influencer ou ele ia ser jogador de futebol, não precisava. Eu falei, então, tá bom, eu vou ser seu empresário, você vai ser um jogador. Aí eu peguei meu contrato, você vai assinar. Aí ele falou, não sei assinar, não sei ler. Eu falei, então tá bom, mas confia em mim, confia. Aí depois eu briguei, falei, olha, todo o seu salário ele vem pra tia Sabrina, você não vai precisar ir. Não, tia Sabrina, eu falei, você não sabia ler? Então como que a gente vai fazer? Aí pra ele chegou na mãe e falou, mãe, eu tenho que ir, que senão a tia Sabrina vai ficar com meu dinheiro. Exatamente. Eu gosto muito de futebol e a gente aqui, a maioria dos meninos gosta de futebol. Aí eu sempre uso esses exemplos. Sabe tal jogador? Você acredita que ele já teve que ficar em tal clube? Porque quando ele assinou o contrato, ele não percebeu que ele estava assinando um contrato ruim. Aí ele não pôde. Mas é mesmo? É isso. Então assim, não vai adiantar eu falar com eles hoje que não, mas daqui a pouco vai estourar a cota de gamer. Como que vai ter tantos games? Não vai, pra eles é a realidade. Então tá, vamos organizar? Como que tal gamer chegou até ali? Como que ele é bem sucedido? Como que ele lê a propaganda? Pra tudo tem que ter estudo, né? Pra tudo tem que ter estudo, mas aí você tem que ir adaptando ali a faixa etária. Quando vocês... A gente tá falando sobre essa questão do substituir, né, a tela. Você ali deve ter vários tipos de estratégias para substituir, tendo os dois ali. É claro que a gente já tem uma pré-adolescente, mas ainda tem um núcleo ali muito criança. Além dos esportes, você tem alguma dica ali de brincadeira, principalmente para falar sobre o desenvolvimento do corpo da criança? Qual tipo de brincadeira assim, que você usa que é 100%? Que aí a gente já chama mais nos nossos quadros, que é a indicação de brincadeira. Então, eu gosto muito de desenhar. Então, eu sempre coloco essa parte do desenho, que eu consigo ver motricidade, desenvolvimento de imaginação, concreto e abstrato. Mas e vocês? O que vocês têm que, para indicar ali, pra gente replicar em casa, replicar em escola, para dar ali uma controlada nessa ansiedade ou uma troca mesmo com as filhas? Eu gosto de bola. Eu jogo, porque a bola eu consigo ver a reação. Se eu jogo a bola para criança, a criança não tem aquela reação de pegar, então já sei. Tem que trabalhar a reação. Coordenação motora, se a criança não consegue conduzir a bola com o pezinho, até com a mão mesmo. Então, o que eu uso muito é atividades com bola e corda. Eu tô começando agora, primeiro período, ensinar a menina a pular corda. O Luca, quando tinha 3 anos, eu falei, vou ensinar esse menino a pular corda. Aí minha mãe ficava assim, Nubia, você vai bater esse menino, ele tem nem tamanho. Eu falei, ele vai aprender. Ele tinha 3 anos e meio, tem até um videozinho dele, eu achei outro dia, ele pulando corda lá. Aí eles fizeram na escola lá um dia, ele pulou até 120. No primeiro período. 120? Aí ele ficou lá todo, né? 120. Aí, então é bola e corda. Duas coisas que toda mãe, todo pai tem que ter em casa. Gente, e é uma brincadeira, é fácil, né? Dá pra É fazer acessível. muita coisa. Você não vai ocupar muito espaço, ali você sempre vai para um lugar que vai ter ali uma bola. Eu lembro que na minha época, a Vertificação de Educação Física fez serviço no campeonato de corda dupla. Nossa. E aí, meu Deus, aí pra ela foi aprender, não, vai ver toda uma didática. A gente ficou o ano inteiro pra aprender corda dupla, pra no final ter um pequeno campeonato. Então, assim, eu lembro de hoje, se eu tentar, talvez eu não consiga pular uma corda, um pulo. Mas assim, teve campeonato de corda dupla. De materiais, assim, a gente tem todo dia que eu gosto muito da fita crepe. Pra mim, fita crepe é vida. Então eu falo muito com os pais. Aí é um bebezinho, é uma criança menorzinha. Vamos colar no chão e ir estimulando pra tirar? Já é uma criança que precisa de um raciocínio maior. O que a gente pode fazer hoje? Eu tive uma atividade na escola de preço. Então vamos colocar e vou colocar preço nas coisas em casa. Não vai tirar. Eu gosto muito da fita crepe para coordenação motora fina e para essa atenção mesmo. A criança tem que olhar, ela tem que permanecer por um tempo ali e tirar. E eu gosto muito de direcionar também para questões na cozinha. Eu acho assim, na cozinha é um momento tanto de interação quanto você trabalha vários conceitos pedagógicos mesmo. Cores, sabores, então a gente trabalha processo de rigidez.
Até mesmo dos pais entenderem como que tá aquele desenvolvimento. E eu falo muito quando eu vou dar orientação, que a gente às vezes não precisa preparar o ambiente. Eu falo muito no ambiente do carro. Então, uma criança precisa trabalhar uma memorização, uma atenção. Então, vamos fazer uma brincadeira oral mesmo, mas claro assim, dentro das capacidades das crianças. Então, uma coisa que eu brinco muito, que eu vou falar uma palavra, vermelho. Você vai falar uma coisa que tem a ver. Mas não pode começar nem com S nem com C. A criança ela tem que estar com atenção, que ao mesmo tempo ela está na competição ali. Não é uma coisa que vai fazer o tempo todo. Eu caminho, às vezes, da escola até em casa. Eu dou muito direcionamento de atividades orais, dependendo da criança, para fazer desses ambientes. Porque se você falar, vamos sentar aqui, porque a tia Sabrina falou pra gente trabalhar, a criança não. Então eu falo, tenta colocar no cotidiano. Aí eu vou calado para a escola, o que eu posso fazer dentro do carro que vai mudar, vai trabalhar essa oralidade da minha criança? Eu acho que vocês já conseguiram ali pegar um pouco das nossas próximas perguntas, que é essa questão o pai precisa ali estruturar um ambiente terapêutico, uma aula de educação física para fazer essas atividades. Vocês já pontuaram? Não precisa. O pular corda é uma brincadeira super simples. Você consegue amarrar ali numa parte da casa, ficar ali segurando, ter a troca de turno que a gente fala muito, que é esse desenvolvimento da criança de é sua vez, minha vez, de compartilhar, de entender que existe o tempo dela estar ativa, o tempo dela esperar. E a questão da fita crepe é muito bom. É igual o desenhar. Eu lembro que os meus primos provavelmente ouvindo isso, eles vão lembrar. As revistas, Avon, essas coisas, a minha avó sempre dava aquele tanto de caneta, aquele tanto de revista pra gente ficar desenhando. Então vamos supor, aí tinha um batom, aí a gente desenhava o guarda-chuva no batom, aí uma pessoa de cabelo curto, aí a gente desenhava o cabelo longo da pessoa. E aquilo ia estimulando a nossa imaginação. E a gente não tinha tanto consumo de tela, então isso substituía. Só que em nenhum momento ela parava, colocava a gente numa sala, distribuía as... Não, ela pegava as revistas, colocava as cadernos. Que criança gosta. Minha filhada, por exemplo, se ela vê a gente montando alguma coisa de mesa, ela já começa, Dindinha, deixa eu ajudar também. Então ela quer ajudar, e dentro daquilo fala, quantos pratos que a gente pegou? Então é uma coisa que partiu dela. Dindinha, deixa eu secar o prato. Ela fica lá do ladinho, do jeitinho dela, e dentro daquilo a gente vai introduzindo questões que partiu dela. Então acho que assim, bem positivo também, porque foi a gente que propôs. Criança tem interesse também. E às vezes os pais não têm tempo. Então assim, eu sempre falo, quando come, coloca o prato na pia. Não. Então vamos colocar, vamos ver se já tem essa habilidade motora para levar. E já tá, porque eles hoje pequenininhos já pedem para lavar. Porque gosta de mexer com água. Os pequenos é muito disso. Você não vai ali, a criança não vai secar 20 pratos, não vai. Mas ela vai conseguir ali pegar no buchinho e lavar o seu próprio copo, porque tem espuma, tem água. Então a gente consegue ali, não precisa ser necessariamente, igual você colocou, guiado. É claro que vai ter algumas situações que você vai precisar avaliar, igual essa demanda que você falou da avaliação. Então vamos fazer essa semana toda, você dando demandas ali específicas, mas não necessariamente precisa ser. Esse negócio da tela tá tão sério, gente, que hoje eu levei os meninos para um lugar gramado lá e falei, eu tava com muita dor de cabeça, faltava 10 minutos para ela acabar. E falei assim, aí eu dei minha atividade com os árbitros lá, falei, agora vocês têm 10 minutos, vocês vão só correr. Pode correr, vai liberar energia. Aí eu tô lá parada assim. Aí chegou o menino perto de mim e falou, tia, correr é muito perigoso. Eu vou cair, eu vou machucar, eu vou quebrar minha perna. Eu falei, hã? Quer dizer, sim, eu não tô acostumada a correr, né? Eu falei assim, mas você não corre na sua casa? Não. Na minha casa tem, ainda falou comigo assim, na minha casa tem cerâmica. Cerâmica, se eu cair na cerâmica vai machucar. Eu falei, na sua casa não tem terra, não tem grama? Não. Aí eu falei, então você pode ficar aqui, que a gente vai correr junto. Eu peguei na mão dele e fiquei correndo, dor de cabeça lá e correndo com ele. Se ele caísse, eu ia segurar. Mas eu fiquei assim, gente, esse menino. Aí passei pro professor, falei, vamos olhar. Aí ela falou, não. A mãe desse menino já foi chamada aqui, a gente já tá precisando dar. E às vezes tem também até o cuidado excessivo, né? Eu fui uma criança que gostei de andar, porque minha mãe não colocava no chão, de cuidado excessivo. Hoje eu falo com minha mãe, eu sou o exemplo. Fui andar com 1 ano e 11 meses. Porque você falta de estimulação. Você coloca ela no chão? Não. Então, assim, às vezes também até esse cuidado excessivo, a gente sabe que atrapalha.
trabalho. Então a gente tem Eu duas acho que eu já escolas. sou mais vai largar. Mas assim, a gente vê suas crianças, né? Meu Deus do céu, são Eu super. subi em árvore com os meninos. Eles são super Tem foto menino na aventureiros. árvore, em cima. Eu fui terror, depois que eu aprendi a andar, acho que minha mãe. Os meninos Nossa, lutam, assim, os meninos andaram meio loucos. Lá, e o assim. Rafael, né? O Rafael também tem, claro, grande parte disso, mas o que a gente pode fazer agora, eu tô passando a pena porque eu vou ficar uma moto de trilha. Não, calma, aí também não. Vamos devagar. Não, aí também não, calma, eu sou doida, mas nem tanto. Mas eu acho super importante, assim. E ele entender que tem um momento dele ter uma moto de trilha, que não vai ser. Não é porque você é esperto, você é ativo, que vai assim, já era. Isso é muito interessante. E pra gente ir caminhando pro nosso finalzinho, eu queria que vocês falassem termos técnicos. Então, um termo técnico da área da educação física, que às vezes é difícil, assim, que você fala ali, deixa escapar pro pai, o que você disse mesmo? E um termo técnico da área da psicopedagogia ou da psicomotricidade, que tem muito, e aí pra gente ali deixar uma pulguinha atrás de orelha para os nossos ouvintes ali, dar uma pesquisada, ver o que para dar uma instigada no nosso processo de produção científica mesmo. O meu é... Pode falar. Então, o meu que aparece muito, eu imagino que é um termo que muitos pais já conhecem, mas a coordenação visomotora. Que pra mim a coordenação visomotora ela é muito importante nos atendimentos. Coordenação visomotora. Porque o pai às vezes chega lá reclamando, meu filho não copia tudo errado no quadro, ele não dá conta, ele olha, ele se perde, fala, mas e como que está o movimento da mãozinha aliado com os olhos? A gente está trabalhando isso no básico para depois pensar numa cópia de quadro. Então é algo assim que eu vejo que aparece em todos os tipos de atendimento meu, que eu vejo que eu preciso, porque às vezes a criança está fazendo, olhando para outro lugar e quando vai ver, poxa, eu fiz errado. Até mesmo no adolescente, não, já sei escrever. Aí tá lá, quando você vai pegar o caderno, o que é isso que você escreveu? Porque eles escrevem tudo no celular, e mas a hora que tudo você pouco, pega também tá tudo escrito errado, mas eles já se entendem, né? Escreve errado, eles já sabem o que tá escrito. Isso. Ou às vezes o é errado pra gente, mas é a língua deles. Aqui na psicologia a gente fala muito triangulação, né? Essa questão do olhar, fazer toda... Por isso que a gente sempre fala da importância de fazer o contato visual, né? A criança precisa olhar. Mas por que ela precisa? Se ela não olhar no seu olho, ela não vai prestar atenção, ela não vai repetir. E tudo isso faz parte do desenvolvimento, né? A gente até fez... eu não consigo, por exemplo, eu posso estar dando aula para 30 meninos de uma vez. Quando tiver todo mundo olhando para mim, eu não consigo explicar a brincadeira, né? Porque se eles estiverem olhando para mim, como que eles vão saber como vai fazer? É muito demonstrativo no celular. E essa parte motora é engraçada, porque na psicologia a gente engloba tudo. Mas quando a gente vê, direto chega pra mim assim, uma criança conseguindo alcançar a habilidade de pular a corda. Que a gente vê que é uma criança que ali tem um atraso dentro de desenvolvimento motor. E a gente fala, meu Deus do céu, tá pulando. Então, pra ela, a gente sabe o esforço que aquilo tá sendo. E o quanto que isso vai refletir dentro de todas as partes do desenvolvimento. Agora, as crianças estão vindo agora, de um tempo pra cá, eu não sei se é o celular, com muita dificuldade de aprendizado. Não sei dentro da sala de aula. Mas na educação física, às vezes eu tenho que explicar. Quarta-feira foi um dia que eu cheguei em casa exausto. Uma atividade simples, por exemplo, pegar essa mala rosa e colocar ali em cima do quadrado verde. Eu tenho que explicar às vezes 3 vezes. A mesma coisa. A gente falando pra fala você, comandos, né? Eles não conseguem. Fala 2 comandos. Não faz. Não faz. E eu vejo que mais entra de na 2 falta comandos. de vivência também, como eles ficam muito na tela. Porque tem coisa que às vezes explicável lembra a criança. Eu fiz isso lá na roça. Então vocês já associei. Como eles não têm as vivências, às vezes realmente uma coisa assim. Não se lembra. No primeiro dia de aula eu dei uma dinâmica simples. Eu peguei o balão, você tinha que passar o balão pro colega e falar seu nome e o que você mais gostava de brincar. Eles não conseguiam. Ou falavam o que mais gostava de brincar, ou o nome. Ou passava as duas coisas. As duas coisas não conseguiam. No caso são 3, né? Eles não conseguiam. Eu falei assim, meu Deus, como que a gente vai fazer daqui um tempo, né? Mas isso a gente explicou o termo técnico, que é essa questão do comando. Quando a gente fala isso com os pais, nem todos têm essa
compreensão. Que o comando é quando você pede para a criança fazer uma coisa. Então, olha, a sua criança já está numa idade de desenvolvimento que ela já precisa desenvolver ali 3 comandos de uma vez. Então, entra na sala, tira o sapato, guarda e senta. Ele consegue? Mas não, Paola, eu peço para ele pegar a chave, ele se perde no caminho. E volta sem a chave, não volta e aí, assim, é uma questão motora que é muito evidente, né? Principalmente quando ele tem que levantar, andar, voltar, aí já é muito difícil, né? Mas é isso. E aí eu queria que vocês deixassem mensagem para os nossos ouvintes, porque acho muito importante a sua área também, ali ter autonomia de conversar direto com as pessoas, de falar que tem uma produção científica, que tem um estudo embasado, mas também tem um cuidado, tem um carinho, tem uma empatia ali. Então, vocês podem ficar à vontade para deixar cada uma a sua mensagem aí para os nossos ouvintes. Então, eu queria falar primeiramente sobre a questão de mostrar para a criança o que faz sentido para ela também. Porque eu vejo que a gente está num mundo que está cobrando muito e às vezes a criança já está dando o seu melhor, ela está evoluindo, ela está tendo muitas melhorias, só que a gente espera sempre mais. E a gente está no mundo também, por mais que crianças queiram games, queiram ser influencers, são um mundo que está exigindo das nossas crianças questões que são muito puxadas. E a gente às vezes esquece de deixar a criança viver aquilo que vai fazer o coração de mel pulsar também. Então a criança está muito feliz que ela está na vida bastão, ela já está dando conta, então vamos dar atenção para isso, entender os marcos do movimento, ficar em tempo ainda de ir para uma letra cursiva, não já ficar exigindo, filho, seu amiguinho está na letra cursiva, meu Deus, meu filho não está aprendendo. Então é acalmar o coração mesmo, porque dentro dos marcos do movimento, então conhecer, conversar com as pessoas, olha, como que tá? Você acha que o meu filho está dentro do esperado? Sim, então eu não vou pressionar ele além do que ele pode, ele já está dando o melhor dele, mesmo que o melhor naquele momento seja pouco, porque eu estou vendo muito isso. Tia, eu só queria fazer isso lá em casa, eu queria desenhar, e por que eu tinha que ir para aula de balé, para aula de natação, para aula disso? Então também escutar mais a criança, porque a criança tem muito o que mostrar pra gente. E você, Dana? Além de professora, trabalhar na educação como profissional de educação física, vezes 2, né? Porque é mãe vezes 2, já também com uma pré-adolescente, um encaminhando aí, pois vem no futuro. Vou falar como mãe e como professora. Brinque mais com seus filhos. Tira um tempinho, gente. Eu sei que não é fácil fazer um trabalho o dia inteiro. Eu muitas vezes não tenho esse tempo. Meu marido também não, mas tira um tempinho, brinca com eles, pergunta o que eles querem. O que você quer fazer hoje? O que você quer comer hoje? Por exemplo, ontem eu saí da escola, Lu, o que você quer? A Luísa, eu fico mais com a Luca porque a Luísa estuda mais, fica mais, estudando. Aí eu saio da escola junto com a Luca. O que você quer comer hoje? Mãe, quero comer açaí. Vamos comer açaí. Meu celular ficou dentro do carro. E aí, como foi seu dia? Como foi sua aula? Luísa, como foi? Chega, pergunta pro seu filho, o que você fez na aula hoje? Aconteceu o quê? Mesmo que a criança não fale, mas dá essa abertura para ser amigo também. Porque, igual como a Sabrina falou, a gente tem essa coisa de pai e mãe de cobrança. Meu filho tem que ser o melhor, ele tem que fazer o melhor. Não, vamos tentar ser mais leve. Chegou o feriado, gente, vamos dar uma volta no meio do mato, não vamos fazer nada, vamos andar de bicicleta, entendeu? Vamos tentar ter uma vida mais leve. Porque vai passar, eles vão crescer, vão ter a vida deles e vai ficar só a gente mesmo, né? E tentar ficar menos no celular, porque a gente fica, nós também adultos, a gente também fica muito no celular e acaba deixando de aproveitar esse tempo de qualidade com nossos filhos, nossos sobrinhos, nossas crianças. É isso aí. Então, hoje a gente conseguiu ver o desenvolvimento infantil por um outro lado, o lado da educação. E eu acho que a gente conseguiu aqui chegar na conclusão que a gente precisa trabalhar junto. É um assunto que a gente vem falando ali cotidianamente, que a gente precisa ser aldeia mesmo, né? A gente precisa trabalhar em conjunto e é isso. Se você quer saber mais,
Então, pode ouvir e nos acompanhar, que a gente vai falar muito mais sobre o desenvolvimento infantil na sua totalidade. Então, da educação, do esporte, da terapia. Muito obrigada pelo tempo de vocês, conversar, passar um pouquinho sobre tantas coisas que vocês têm para ensinar. Foi muito bom. Nós que agradecemos. Sim.